Alô, gente boa, terceiro ano, Centro de Ensino Frei Gil, nós estamos de volta, nossa segunda aula aí do nosso curso de História, especialmente agora nesse período estamos estudando História do Brasil, tá? Um abração então para todos vocês, muitas saudades e abraço aí para todos aqueles que estão nos acompanhando aqui nesses dias de distanciamento social. Vamos lá, vamos trabalhar, né, gente boa, porque aula a gente não vai ter agora, tá? Nós não vamos ter aulas nesse instantinho, então a gente precisa estar trabalhando por aqui mesmo, tá? Aulas distantes, mas com um aproveitamento bacana aqui que eu espero que todos nós tenhamos. Então, na nossa última aula a gente falou que a República pode ser dividida aí em 5 fases, né? A história da República. Era militar e a nova República. Falamos que essa República velha, Primeira República, pode ser também chamada de República Velha, né? Essa parte da nossa história, ela é dividida aí em duas partes, a chamada República das Espadas e República Oligárquica. República Velha é um nome que a gente já disse aqui, um pouco inapropriado. Por quê? Porque ele está carregado de ideologia. Tá? Deram esse nome já na época do Getúlio, para dizer assim, olha, tudo que tinha para trás é velho, agora só tem valor o que vai vir daqui para frente, que é novo, tá bom? Mas isso é uma convenção. Então, vamos lá. República das Espadas, de 1889 até 1894, ela tem, primeiro, esse componente do chamado governo provisório. Governo provisório. Quem era o chefe da junta desse governo provisório? O próprio proclamador da República, Deodoro da Fonseca. Eu tenho que falar uma coisa aqui para vocês sobre a proclamação da República, que é super importante, tá? Vocês vão olhar nos livros, todo lugar, na hora de falar da proclamação da República, vai ter uma frase de um carinha chamado Aristides Lobo. Aristides Lobo é um jornalista que vai escrever sobre a proclamação da República. E ele vai consagrar uma frase que vai dizer assim: o povo assistiu bestializado à proclamação da República. O que quer dizer essa frase? Né? O povo assistiu bestializado à proclamação da República. Quer dizer o seguinte, quer dizer que o povo ficou igual um burro olhando para um palácio, sem reação. Ele não esboçou nem que era a favor e nem que era contra. O povo foi indiferente à proclamação da República. E essa reflexão sobre a indiferença do povo, ela é verificada em muitos outros momentos da nossa história, tá? Até um objeto de estudo aí para quem for levar à frente aí os estudos de história, pensar sobre isso aí. O nosso povo é um povo meio indiferente, né? Que não liga muito para as coisas, né? Isso aí todos nós temos que ficar de olho para analisar a história também, levando isso em consideração. Então, em 1889 até 1891 foi o governo provisório aí liderado por esse carinha aqui, o Marechal Deodoro da Fonseca. Tá? Bom, o que foi que houve no governo provisório de 1889 a 1891? Primeiro, houve mudanças institucionais. O Brasil virou uma federação, né? O que é uma federação? A federação é uma organização política em que os estados, vários estados se unem, formando um país, né? Formando um país. Então, o país ele só existe para representar os estados fora internacionalmente e a coordenar as ações dentro da federação. E, no caso, cada estado teria sua própria autonomia. O Brasil começou até um pouco assim. Hoje em dia, o governo federal é muito forte, os governos estaduais são mais fraquinhos, a gente tem pouca força no nosso federalismo. Inclusive, se fala muito hoje
em repactuar a federação, um novo pacto federativo. Hoje, os municípios têm pouca força, os estados têm uma força mais ou menos, e o governo federal é que é o bicho-papão, que tem mais impostos, que arrecada mais, que é quem está aí comandando tudo no nosso país. Mas, no papel, nós somos uma federação. Outra coisa que aconteceu, que foi super importante, é a separação entre a igreja e o Estado. Agora, a igreja por si, o Estado para o outro lado, tá bom? Outro processo super importante foi chamado de Grande Naturalização. Em 1890, o governo decretou que todo mundo que era estrangeiro, mas morava no Brasil a partir de um certo tempo, tinha direito a se naturalizar como brasileiro. Isso foi muito importante, milhões de pessoas passaram a ser brasileiros de uma hora para outra, realmente foi uma coisa super importante. E o governo provisório convocou a Assembleia Nacional Constituinte. O que é a Assembleia Nacional Constituinte? São deputados eleitos pelo povo para fazer uma Constituição. Lembra que em 1824, o Brasil também convocou, 1822, o Brasil também convocou uma Constituinte. Só que o Dom Pedro I mandou todo mundo para casa e fez ele próprio a sua Constituição. Então, é a primeira vez que vai ter uma Constituição feita por representantes do povo. Essa Constituição vai sair do forno e vai ser promulgada em 1891, tá? Dia 24 de fevereiro de 1891, ela vai ser, então, promulgada. Ela instituiu a forma de governo do Brasil como república, né? Agora passou a ser oficial, a forma de Estado, federalismo, como a gente já explicou para vocês, e o sistema de governo, o presidencialismo, ou seja, o presidente é quem vai chefiar o executivo. Qual é a alternativa a isso, professor? A alternativa a isso é o parlamentarismo, no qual quem é chefe de governo é o primeiro-ministro. O presidente seria chefe de Estado, aquele que vai só representar o Estado brasileiro internacionalmente. No caso do presidencialismo, o presidente, então, ele acaba combinando essas duas funções, presidencialismo e parlamentarismo, beleza? Então, a Constituição de 1891 também dividiu os poderes em três, né? Você já sabe, executivo, legislativo, judiciário, de acordo com a teoria de Montesquieu, o espírito das leis do iluminismo. E o voto, todos os brasileiros maiores de 21 anos podiam votar, exceto analfabetos, mendigos, soldados, religiosos e mulheres. Isso aí, pessoal, esse negócio aqui excluiu uns 80 e poucos % da população brasileira, tá? Então, você dizia, todo mundo brasileiro maior de 21 anos pode votar, e exceto analfabetos, 60% da população está fora. Mendigos, ou seja, quem não tem propriedade era considerado mendigo. Quem não é dono de nada ou não paga nenhum imposto, né? Considerado mendigo. Então, a turma aí não tinha direito a voto. Não pagou imposto, para que vai votar, né? Então, soldados também não podiam votar, religiosos não podiam votar e as mulheres também não. Outra metade da população ia para o beleléu, excluído da democracia aí. O voto também era aberto. Isso aí é uma das características dessa primeira república, é o voto aberto. O voto aberto é o voto em que não é secreto, que as pessoas vão ficar sabendo quem você votou. É interessante que nós não valorizamos muito o voto secreto, mas ele é importante para a democracia. Hoje em dia, quando tem uma eleição, a primeira coisa que a gente faz é escancarar os quatro ventos de quem que a gente vota, né? Então, o povo brasileiro não aprendeu ainda a importância do voto secreto. E nós vamos ver aqui o tanto que o voto aberto era prejudicial nessa época aqui. E até hoje também tem os seus efeitos, tá? Então, a Constituição de 1891, olha aqui, olha que coisa interessante aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui. Estados Unidos do Brasil, era o nome do Brasil nessa época. Estados Unidos do Brasil. Não é à toa esse nome. Olha aqui o Brasil até escrito com Z. Escrito com Z, tá?
bem americanizado mesmo. Porque essa Constituição, essa primeira Constituição, foi bem quase copiada da americana, tá? Então, realmente, aí, essa Constituição usou esse nome não à toa, porque foi bem copiazinha mesmo dos Estados Unidos, tá? Então, pessoal, outra coisa importante do governo provisório foi esse negócio aqui, esse nome, encilhamento. Olha, esse nome é um nome esquisito, você quase não escuta falar nesse tipo de coisa hoje. Mas foi uma política levada a cabo por um carinha considerado o homem mais inteligente do mundo naquela época, né? Um brasileiro, Rui Barbosa. O homem tinha uma cabeça do tamanho do mundo, era baiano e ele foi considerado, ele é um poliglota, falava bem umas 15 línguas diferentes, foi considerado um dos homens mais inteligentes do planeta, né? E aí ele foi convidado para fazer parte do governo da Primeira República aqui, desse governo provisório, né? Como ministro da Fazenda. E ele tomou uma medida que era o seguinte: vamos dar dinheiro para o povo, vamos dar dinheiro aí para as pessoas montarem empresas, para crédito para todo mundo, incentivo ao crescimento e ao desenvolvimento industrial. Só que ele levou um tombo terrível. O pessoal inventou firma fantasma, pegaram o dinheiro emprestado e não colocaram os projetos em funcionamento. O Brasil levou um grande calote, mas foi calote terrível que o Brasil quase quebra antes de começar a existir, né? Então, galerinha, está aí a figura do Rui Barbosa, um advogado baiano, considerado um dos homens mais inteligentes do mundo. Ele tomou também outra decisão meio burrinha, tá? Que foi quando ele mandou destruir os arquivos da escravidão no Brasil. Segundo ele, era para limpar essa mancha da história do Brasil, mas privou o futuro, no caso nós, historiadores, de termos documentos que tivessem mais informações sobre a escravidão aqui no nosso país, né? E a gente ficou aí agora tateando atrás de informação. Realmente, claro que historiador não desiste nunca, né? A gente tem muita informação sobre a escravidão, mas não os documentos oficiais do governo sobre a escravidão. Tá? Então, Rui Barbosa está aí a figura. Esse cara, ele vai concorrer em todas as eleições para presidente até ele morrer aí na Primeira República. Tá? Não vai ganhar nenhuma. Depois eu explico por que ele não ganhou e por que ele continuava concorrendo. Tá? Muito bem. Quais foram as consequências do encilhamento, desse golpe que deram no Estado, né, no governo? Primeiro, muita moeda circulando gerou inflação, né? Muito dinheiro circulando. Vamos imprimir dinheiro para industrializar o país. Gerou inflação. Muita gente criou empresas fantasmas, a agitação e especulação na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, e o Rui Barbosa, então, foi demitido em janeiro de 1891. Tá? Então, aí, realmente, o Rui Barbosa era uma espécie aí de Sérgio Moro do Deodoro da Fonseca, né? Contratou ele como ministro para dar uma moralzinha diante do povo, tá? E foi bem difícil demitir ele. Não foi fácil, não, porque o povo realmente tinha ele como um cara bem inteligente, né? E aí, só que ele meteu o Brasil numa crise terrível, né? Bom, o pessoal fez a Constituição de 1891 e, por que não, vamos eleger logo um presidente. Então, as primeiras eleições para presidente no Brasil foram indiretas, ou seja, só quem votou foram os deputados, né? Isso aconteceu em fevereiro de 1891 e os candidatos eram o seguinte: para presidente, Marechal Deodoro da Fonseca e Prudente de Moraes, e para vice-presidente, Eduardo van der Kolk e o Marechal Floriano Peixoto. Naquela época, as eleições também tinham outra diferença. Você podia votar para presidente de um partido e para vice de outro partido. De maneira que, para presidente, o Deodoro da Fonseca ganhou com 129 votos, mas o vice dele perdeu 57 votos só, né?
Então, o Prudente de Moraes perdeu para o Deodoro, para o presidente, com 97 votos, mas o vice dele ganhou com 153 votos. Daí você já vê aqui uma diferença, porque hoje a gente vota em chapa, a gente vota no presidente e no vice. Por que tem no nosso sistema hoje voto em chapa? O voto em chapa foi instituído para poder facilitar a composição de governos, né? No Brasil, nós temos muito partido político. Então, para você fechar um governo, às vezes é necessário alianças, que é chamada de política de coalizão, né? O nosso atual presidente está tentando formar um governo aí sem coalizão política, porque, segundo ele, essa é a raiz da corrupção, né? Bom, então, a coalizão, recentemente, garantia que o presidente, contando com o apoio de um vice que também tivesse um partido relevante, tivesse a maioria dos deputados no Congresso Nacional e assim facilitava a vida da galerinha. Tá? Então, mas aqui na Primeira República não tinha essa questão. Então, o que foi eleito foi o Deodoro da Fonseca, de um partido, e o Floriano, de outro partido, para vice. Tá? Bom, então, nós vamos ter aí o primeiro governo constitucional do Brasil. O Deodoro da Fonseca, ele vai começar a governar em janeiro de 1891 e vai até novembro de mesmo ano, tá? Não fecha um ano. Ele governou quase 2 anos sem Constituição, mas quando chegou para governar com a Constituição, ele arregou. Por quê? Porque ele não gostava muito de seguir normas, ele gostava que o povo seguisse as normas dele, né? Mas ele não gostava muito de seguir normas. Então, ele se aborrecia muito com esse negócio de ter que seguir a lei. E uma das coisas, pessoal, que vocês têm que aprender é que república, presidente não manda em tudo, não. Quem manda nas coisas é a lei, a Constituição, tá? Então, o governo tem que seguir a Constituição, seja ele quem for. E tem outra ilusão também que o povo tem. Tem muita gente aí alegando que tira governo, bota governo, fala que porque diz assim, o povo é que manda. O povo não manda, gente. Nós estamos numa república. Quem manda é a lei. É a lei. Quem tem que mandar é a lei. Então, não tem esse negócio de que o povo manda, não. Tá? O povo também tem que obedecer à lei. Tá? Imagina esse negócio de povo manda, né? O povo manda e o povo tem um negócio chamado efeito manada. O que é o efeito manada? É o seguinte, às vezes quando um tende para um lado, aí vai todo mundo para aquele lado ali. Né? O Nós Somos Bem Maria vai com as outras. Às vezes a mídia manipula o povo, um discurso político manipula o povo. Então a lei é a segurança. A lei é aquilo que está lá no papel e aí o governo da ocasião não pode mudar a lei assim só porque agora eu quero fazer diferente. Não. O governo tem que seguir a lei. Se o povo quiser mudar a lei, aí o povo elege um deputado com essa proposta, os deputados vão se combinar lá, vão fazer uma negociação, vão se combinar para mudar a lei. Tá? Agora, não pode as pessoas saírem na rua toda hora e dizer, não, agora tira isso, tira o governo, bota o governo, tira o governo, bota o governo. Isso aí é anarquia. Tá? Não existe república com esse tipo de posicionamento. Nós precisamos de leis. A lei é que manda no país. Aí o Deodoro não aguentou esse negócio aí. Tá? No dia 3 de novembro de 1891, logo depois do finados, ele queria fechar o Congresso Nacional. E fechou. Né? Não, todo mundo para casa, deputado não vai ter mais, quem vai fazer a lei agora sou eu e tal, e aquela coisa toda. Mas houve a primeira revolta da Armada e ele renunciou no dia 23 de novembro daquele ano. Então, não foi um negócio como ele queria. Ele achava que fechando o Congresso, todo mundo ia apoiar ele, os militares iam apoiar, mas a galerinha não apoiou esse golpe que ele queria dar nele mesmo. Né? Um golpe, ele estava acostumado com golpe. Deu um golpe no Dom Pedro II, proclamou a República. Agora quer dar um golpe nele mesmo para ele continuar mandando sem
constituição. E aí o povo, as forças militares não deixaram, tá bom? Então ele renunciou porque viu que não tinha apoio. E em seu lugar assumiu o Marechal Floriano Peixoto. O Marechal Floriano Peixoto, ele tinha um apoio do Partido Republicano Paulista. Ele era um militar e ficou conhecido com o nome de Marechal de Ferro, tá? Eles diziam que ele era muito duro e tal. Mas, de certa forma, ele não era tão duro assim, né? Que ele vai ter umas medidas assim para ser popular. Ele vai, por exemplo, tirar os governadores, né? Que tinham sido nomeados por Deodoro, vai colocar outros, né? O povo não estava muito satisfeito com esses governadores, e vai reabrir o Congresso Nacional, que é uma atitude até meio contra essa questão de ditadura. Está aí o Marechal de Ferro, Floriano Peixoto. Ele era formado naquelas academias que foram fundadas lá, depois da Guerra do Paraguai, e tinha formação positivista, né? Aquele pessoal que botou na bandeira do Brasil aquela frase, ordem e progresso. Então, ele também tomou medidas econômicas para estimular a indústria, facilidade de importação de equipamentos industriais, concessão de financiamento a empresário, mas ele foi mais comedido um pouquinho que o Rui Barbosa. Tá? Ele fez uma reforma bancária, com emissão de papel moeda, ficando só a cargo do governo federal. Porque antes de aí, qualquer banco podia emitir moeda, né? Agora não, ficou uma coisa exclusiva do governo federal. E baixou medidas populares, como baixou o preço da carne, dos aluguéis, aprovou a lei da construção de casas populares. Então, tudo isso agradou muito a população. Floriano Peixoto aí foi considerado um governo bem populista. Mas, constitucionalmente, a situação dele estava meio irregular, né? Então, houve aí a manifestação dos 13 generais, a segunda revolta da Armada, inclusive aí está no romance do Lima Barreto, Triste Fim do Policarpo Quaresma, que vocês devem estar estudando aí na literatura brasileira, né? Então, tá no contexto o governo do Floriano Peixoto, tá, gente boa? Então, você pode ambientar aí, quem leu já o Triste Fim do Policarpo Quaresma, tem gente que assiste o filme, né? Romeu de Cris, né? Para que eu vou ler se eu tenho um filme? Então, eu vou assistir o filme. Então, tem que assistir o filme. Mas, quem leu, excelente leitura. Então, está aí nesse contexto do governo de Floriano Peixoto. Tá? E houve aí várias outras manifestações, como lá no Rio Grande do Sul. Essas partes aí foi o final, mas ele conseguiu terminar o seu mandato. E uma coisa super importante do Marechal de Ferro, do Floriano Peixoto, vai ser o seguinte, olha, que isso aqui é super importante. Ele vai ser o cara que vai entregar o governo para alguém eleito pelo povo, tá? E um civil. Então, pela primeira vez na história do Brasil, nós vamos ter um cidadão civil eleito pelo povo que vai ser presidente do Brasil. Isso é super importante para a República. Pela primeira vez, então, vai ter uma sucessão de poder. Alguém vai sair do poder porque terminou o mandato dele. Isso é uma característica básica da República, é que as pessoas não ficam para sempre no poder, ela termina o seu mandato, aí passa para outro, o país não é de ninguém, o país é de todos, né? Isso é uma característica básica da República, por isso que entre todos os regimes eu gosto da República, porque a República ela tem essa característica, ninguém é eterno no poder, ninguém fica para sempre. As forças políticas se revezam no poder e isso é muito bacana para a sociedade. Então, nós vamos encerrar por aqui. Próxima aula a gente continua discutindo aí sobre a Primeira República no Brasil. Tchau e um abração aí para todos. Até a próxima aula.